mais de 11% de dividend yield, 6 anos rodando na bolsa e quase 40 mil cotistas, mas esse é um fundo pouco badalado, pouco falado. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é falar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o BCRI11, esse que é um fundo do Banestes, está passando aí pela sua 9ª emissão de cotas, visando captar mais de 200 milhões de reais, e obviamente a gente vai falar tudo sobre ele, vai passar pelo relatório gerencial histórico da gestão, falar um pouquinho da carteira dele também e aquele resumo final que todo mundo gosta. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bacana e vai te agregar demais. Então bora pro vídeo! Iniciando o nosso vídeo sobre o BCRI11, o Banestes Recebíveis Imobiliários FII. Ele que é administrado pela BRL Trust, segunda maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, 38 bilhões de reais sob administração e que acabou de ser vendida para o grupo norte-americano Apex. Gestão é feita pela Banestes DTVM, segmento em mandato TVM, títulos e valores imobiliários. Então a gente está aqui na frente de mais um fundo de papel. O Vai Pelos Fundos está fazendo uma temporada de fundo de papel para você entender as minúcias, conseguir fazer os melhores estudos para esses fundos imobiliários. Muita gente tem dúvida, então espero estar contribuindo aí para os estudos de vocês. Histórico da Banestes DTVM, ela é vinculada ao Banco Banestes, que é a maior rede bancária do estado do Espírito Santo. Foi criado lá em 1937, atualmente é uma SA listada em bolsa. Quem quiser ir adquirir ações do Banco Banestes, é só procurar o ticker BEES3, BEES4. Dentro do grupo há também uma seguradora e uma corretora. Conta com opções de fundos de renda fixa, ações multimercado em um total aí de 5,6 bilhões sob gestão. Atualmente o BCRI é o único fundo imobiliário da casa. Dados do BCRI11, IPO dele em julho de 2015 a R$100, pico de cotação R$ 133,10 lá em 30 de setembro de 2019, e o vale de cotação R$ 85,00 em 18 de março de 2020. Esse fundo já passou por 8 emissões e inclusive ele está com a 9ª emissão em andamento. É uma oferta 476 visando aí 204 milhões de reais. O exercício do direito de preferência foi até dia 17 de junho. Na proporção de 43%, então a gente vê que o crescimento do fundo aí vai ser praticamente de 50%. O valor da cota para quem exerceu a subscrição foi de R$ 107,61. O pipeline dessa nova emissão foi divulgado no último relatório gerencial. O fundo aí trouxe para a gente 14 CRIs em análise. A gente vê que alguns já foram aprovados em comitê, outros ainda em processo de aprovação. E do CRI 9 até o CRI 14 realmente em análise, uma fase um pouquinho menos adiantada. O total do pipeline é de 264,5 milhões de reais. Como a gente viu, a emissão é um pouquinho menor que isso, mas também é natural que o fundo tenha um pipeline maior, até porque algumas operações vão caindo no meio do caminho, então ele fica mais confortável para fazer a alocação. Inclusive, ele pretende finalizar a alocação em 60 dias do encerramento dessa 9ª emissão. Eu fiz aqui um cálculozinho e a média ponderada desse pipeline é de 7,72%, mais IPCA. BCRI no mercado hoje são 468,2 milhões de reais de patrimônio líquido e um valor de mercado de 501,3 milhões de reais. Ele tem aí um PVP de 1,07, então é um fundo que está sendo negociado com um pequeno ajuzinho. Inclusive esse PVP já foi mais alto, ele baixou a esses níveis aí exatamente em razão dessa nova emissão. E falando em liquidez, são quase 3 milhões de reais negociados por dia, então bem tranquilo para entrar e sair desse fundo. Ele é 48º dentro do IFIX e tem uma participação de 0,7 no índice. Em número de cotistas, como a gente já adiantou, quase 40 mil, são 38.613. Taxas e rendimentos. Taxa de administração do BCRI11 é de 1% do valor de mercado. A taxa de performance não existe. Olha que bacana. Esse é um dado muito relevante, é um dado importante para você levar em consideração. Muitos FIIs de papel têm taxa de performance, alguns com uma taxa bem salgada. A não existência de taxa de performance é uma vantagem competitiva para o BCRI11. Ele consegue distribuir mais rendimento. Fiz questão de salientar aqui que o benchmark do fundo é de IGPM mais 6. A gente sabe que o IGPM vem atingindo níveis
estratosféricos, então é muito difícil para o fundo realmente conseguir bater. Datacom é aquele dia que você precisa ter a cota para ter o direito ao rendimento futuro, é o último dia útil, e a data de pagamento até o 15º dia útil. O último rendimento do fundo foi de R$ 1,59 e no acumulado de 12 meses ele distribuiu R$ 12,59, um dividend yield aí de 11,05%. Trouxe aqui outros dois fundos que eu considero comparáveis, são mais ou menos ali middle risk, o Canip 11, R$ 11,41 distribuídos, um dividend yield de 10,46%, e o VGP 11, R$ 11,88, um dividend yield de 11,7% nos últimos 12 meses. Inclusive, o VGP 11 foi o último fundo que a gente analisou na semana passada. O vídeo dele tá aqui no card também para você poder conferir. Highlights do relatório gerencial de maio de 2021. A gente sempre começa pelo comentário da gestão e o relatório do gerencial do Becri nesse sentido é bem lacônico. Ele fala aí das novas aquisições. O fundo adquiriu o CRI Vila XP, que por sinal também está lá no VGP 11, destinado ali à construção da Vila XP na cidade de São Roque. E na sequência o fundo destaca a aquisição de alguns fundos imobiliários. Então uma primeira característica legal que a gente traz aqui do Becri, embora ele seja um fundo de papel, ele também faz a aquisição de fundos imobiliários visando aquele ganho de capital, aquele giro de carteira. Muitos fundos imobiliários têm feito esse book de FII, né? A gente vê o Iridium, a gente vê o CPTS fazendo isso também. É uma estratégia que vários gestores têm tomado. E dentro dessa política, ele adquiriu cotas do SNFF, o fundo de fundos lá da Suno. Adquiriu também em subscrição cotas do Hectare, do Devan e do Versalhes, então todos fundos high yield, né, complementando aí, trazendo mais rendimento. Além disso, o fundo informa que fez o ganho de capital de 1,3 milhões de reais na venda de fundos imobiliários no mês de maio e que também realizou a alienação parcial de cotas mezanino de uma posição no CRI Creditas, num valor total aí de 4 milhões de reais. Por fim, ele informa que não teve evento de inadimplência e nem liquidação antecipada nesse mês. Partindo agora para a mini DRE do Becri 11, é uma mini DRE bem tranquila da gente avaliar. Ele trouxe aqui o resultado de juros e correção de 5,1 milhões de reais nesse mês, um resultado de fundos imobiliários, já trabalhando ali tanto a negociação de cotas como os rendimentos em 2 milhões de reais. E algo que eu fiz questão de destacar aqui, o resultado do fundo nesse mês de maio foi de 6,5 milhões de reais e a distribuição efetiva foi de 6,9 milhões de reais. Então a gente vê que ele utilizou um pouquinho do caixa acumulado para conseguir chegar nessa distribuição aí de R$ 1,59 por cota. Olhando aqui o histórico dos últimos 12 meses de distribuição, a gente vê que o fundo está batendo aqui os níveis de recorde, né, de distribuição ao mês. Essa linha em preto aqui é o dividend yield em relação à cota base 100 e a linha em azul é em relação à cota de mercado. A gente vê que a escalada de inflação trouxe também um aumento expressivo desses rendimentos. Marquei aqui esse período de novembro a janeiro de 2021, que teve uma pequena queda nos rendimentos. Nesse momento a inflação deu uma leve arrefecida, depois ela voltou a crescer. E também o fundo passou por uma nova emissão de cotas exatamente aqui em novembro. E aí demorou um pouquinho mais para fazer a alocação. Então o dinheiro ficou no caixa e a distribuição caiu um pouquinho. Provavelmente isso deve acontecer aqui no próximo mês ou pelo menos nos próximos 60 dias. É algo para a gente ficar esperto. Continuando aqui os highlights, composição do patrimônio líquido. A gente vê uma carteira aqui de 60% em IPCA mais 7,3%. Em GPM são 11% da carteira, GPM mais 9,9%. Em CDI, 12% da carteira, uma média ponderada aí de CDI mais 3%. Olhando a composição da carteira, são 85,6% em CRIs e 12,9% em fundos imobiliários. Além disso, avaliando os setores dos ativos aqui, a gente vê uma preponderância em CRI corporativo, 55,6%, 3,2% em CRI pulverizado. Ele considera aqui como CRI pulverizado aqueles CRIs que são vinculados a vários loteamentos. Tanto que a gente tem os loteamentos únicos, que estão aqui representando 4,8%, tem também 4,5% da carteira em multipropriedade, 8,6% em shopping e completando aqui os maiores índices, 8,8% em CRI residencial. Esse CRI residencial é aquele voltado para incorporação urbana. Olhando agora para a carteira, são 58 operações, então eu fiz um recorte, trouxe só algumas e aqui alguns dados que eu sempre saliento para vocês, que eu acho que logo que a gente bate o olho em uma carteira de fundo de papel, tem que olhar. Primeiro dado que eu acho muito legal é a gente observar que o Becri ele traz aqui o código CETIP, né? Ele traz então o código de cada um do CRI. Se você for lá no site da securitizadora e procurar por esse código CETIP, você vai ter acesso ao termo de securitização,
Então é muito facilitador ali para fazer a busca, ele trazer esse código CTIP. Outro dado que eu gosto de observar aqui é essa diversificação de securitizadoras. Isso mostra um bom trânsito do fundo com diversos emissores, né? Isso eu acho que é importante porque, primeiro, ele não fica refém de um único processo de elaboração de CRI e, segundo, que ele também pode ser alimentado, pode ser fomentado aí por diversos players. Obviamente é sempre importante a gente observar a taxa de aquisição de cada CRI e o indexador. A gente vê que a maior parte das operações são realmente em IPCA e as taxas de aquisição variam, né? Desde aqui 4,9%, chegando aqui a 8%, 12%, 10%, então é uma carteira bem variada. E a última anotação que eu faço aqui pra gente é sempre olhar o percentual de cada CRI dentro da carteira. Gosto sempre de uma carteira bem pulverizada, então a gente observa aqui que o maior CRI dentro da carteira do BCRI11 representa 7,3% e ele só tem esses dois aqui, né, o CRI Sendas e o CRI Direcional, com mais de 5%, então isso dá uma tranquilidade, o fundo não fica refém de uma única operação, de repente essa operação dá problema e impactaria demais nos rendimentos. Um incômodo, porém, que eu trago olhando essa carteira é que ele não traz dados mais específicos de cada CRI, como por exemplo o LTV, a razão de saldo devedor ou outros indicadores que dariam uma melhor ideia da condição de saúde, né, dessa carteira. Fica aí um alerta e até uma sugestão lá para o Banestes para colocar esses dados. Eles têm esses dados, então quanto mais informação, mais transparência vindo no relatório gerencial, sempre melhor para a gente poder analisar. Olhando agora a carteira de fundos imobiliários, como a gente viu, cerca de 12% da carteira hoje é em FII e a gente vê uma preponderância em fundos high yield, né? Versalhes, HCTR, Deva, todos ali fundos do grupo Equitário. Tem também aquela participação boa no SNFF, que foi feita agora em oferta pública. E ele ainda tem aqui alguma coisa em BCIA, que é um fundo de fundos. E uma curiosidade que eu trouxe aqui, o SNFF, para quem não sabe, ele é gerido pelo Vitor Duarte. E esse aqui era exatamente o antigo gestor do BCRI, antes de ir lá para a Suno. Partindo então para aquele resumo que todo mundo gosta, antes de iniciar, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Muita gente vem aqui, assiste os nossos vídeos, deixa o like, a gente gosta muito disso, gosta muito de receber comentário, mas também é relevante e é importante para o canal a sua inscrição, para o YouTube entender que cada vez mais o nosso conteúdo é bacana. Então fica aqui mais uma vez o meu pedido. É uma gestão que pouco aparece e ele sequer tem um site próprio para o fundo, acho que seria bacana ali. É um fundo diversificado, conta aí com 58 operações de CRI e está em uma expansão. A gente viu que ele está visando captar mais 204 milhões de reais. Um dado interessante é que as alocações estão evoluindo em rapidez. A cada nova emissão, o BCRI ele consegue alocar cada vez mais rápido. O BCRI também gosta de colocar uma parcela do capital em fundos imobiliários, como a gente já viu, hoje são 12,9% da carteira do PL ali investidos em fundos imobiliários. Essa é uma estratégia interessante, vem trazendo rendimentos interessantes tanto para o BCRI como outros fundos, especialmente porque eles podem entrar em oferta 476, coisa que não está aberta ali para o investidor de varejo, e aí eles fazem o ganho de capital, fazem aquele giro no futuro. O incômodo que eu já citei para vocês quando a gente olhou a carteira, eles não trazem dados mais específicos de cada CRI, ou os indicadores, né, uma razão PMT, uma razão saldo devedor, seria muito interessante para a gente saber a saúde dessas operações. Na minha concepção, o BCRI11 é um fundo middle risk e é interessante a gente observar que pelo regulamento ele tem uma trava na política de investimentos, ele só pode adquirir CRI com rating mínimo A- ou que tenha uma garantia real, especialmente ali uma garantia real imobiliária, que represente pelo menos 100% do saldo devedor. Então isso também traz uma segurança para o cotista. Como a gente já citou em vídeos recentes de fundos de papel, é muito importante você comparar a rentabilidade desses fundos com títulos públicos. Eu gosto muito de olhar os Tesouro IPCA com cupons semestrais. E para finalizar, eu trago aqui um quadrinho do relatório interno de riscos que foi divulgado recentemente pelo BCRI11. Eles ainda dizem para a gente, embora as operações estejam atreladas a bens que otimizam a probabilidade de adimplência das operações por parte de seus cedentes devedores, a Banestes aplica um rating interno que classifica o grau de risco em cada operação analisada, utilizando-se de técnicas como a dos 5C, considerando os fatores abaixo. Então ele está dizendo aqui para a gente que embora as operações tenham rating externo ou tenham ali garantia real, eles também fazem um rating próprio, um rating interno, para avaliar o percentual que deve ser colocado
em cada operação. Esse rating deles vai de A1 a A7. Uma operação A1 poderia representar 10% do PL e uma operação A7 no máximo 4% do PL. E a gente observa aqui o que são esses 5 Cs. Caráter seria então voltado aí para avaliação da instituição, dos acionistas, da empresa, do cedente e do devedor. Condições seria ali o ambiente de negócios dessa empresa, o setor econômico, a posição competitiva dessa empresa, desse cedente. Capacidade seria a avaliação da governança, da operação, do prazo, da qualidade da carteira, do ambiente regulatório e da documentação trazida para aquele CRI. Capital seria então a avaliação do fluxo de caixa, da alavancagem, do perfil da dívida, da lucratividade, praticamente ali voltado para CRIs corporativos. E o colateral é a observação das garantias, dos covenants, né, que são aqueles compromissos, aqueles índices que não podem ser batidos, senão alguns gatilhos vão ser acionados. E o LTV, o Loan to Value, que a gente sempre fala aqui, que é a razão entre o saldo devedor da operação dividido pelo total de garantias. Quanto menor, melhor. Pessoal, o que a gente tinha para falar sobre o BCRI11 era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço novamente seu like, seu comentário. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.